Olá, meus caros, vamos lá, direto dos estúdios da Rádio FPG, Bruno G, falando com você. Meus caros, vamos de imediato à leitura do texto sagrado e à meditação. Capítulo 13 de Provérbios, versículo 1 em diante, serão 25 versículos a serem meditados. Vamos lá. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Novamente, aqui Salomão destaca, dá ênfase à importância de se dar crédito, ouvido à correção, à exortação para o bem, para a pessoa mudar o seu destino, a sua vida, para ter novidade de vida, para ser uma outra pessoa nascida do Espírito, para haver a transformação, a metanoia de dentro para fora, para que os outros povo, mundo, veja a diferença do justo e do ímpio, que serve a Deus e que não serve, para que o povo realmente alcance sabedoria também por intermédio do exemplo de um homem, de uma mulher, de um varão, de uma varoa de Deus. De suma importância nós sermos humildes, de suma importância nós termos a hombriedade dos pecados, os nossos devaneios, as nossas falhas, as nossas transgressões. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá violência. Quer dizer que aquele que está no caminho certo, trabalhando, produzindo honestamente, comerá, desfrutará daquilo que é bom, porque foi do suor do seu trabalho, foi da sua própria vontade, do seu empenho, do seu emprego, trabalho digno. Já a alma daqueles que são transgressores, prevaricadores, essa certamente comerá do fruto mau, da violência, da aflição, do sofrimento, do açoite. O fruto da boca, cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores, dos ímpios, essa não se fartará com delícias, com manjares benéficos, mas sim totalmente amargos, como fel. Então é importante sermos justos, porque o justo sempre tem, ainda que assim não pareça, a benesse, sempre desfruta daquilo que é bom. Versículo 3: que guarda a sua boca conserva, livra a sua alma, conserva, purifica, santifica a sua alma, conserva a sua alma de penários, de aflições e de sabores maiores, de sofrimentos até mesmo imagináveis. Mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação, óbvio. Falou demais, já não sabe nem o que falou, falou para quem, falou para A, para B, para C, mas o que foi falado, e aí há todo o conflito, porque como diz o ditado, quem
conta um conto, aumenta um ponto. E esse sujeito que falou demais foi mal interpretado, se propagou, espalhou o que ele falou, e as pessoas estão fazendo juízo de valores a partir do que chega a eles, da mensagem, da imagem que os outros estão propagando, dos marqueteiros. Eles, na maioria das vezes, são malqueteiros, né? Quer dizer, fazem o péssimo marketing da sua pessoa. Por isso que a gente tem que saber lidar com o nosso marketing pessoal para não fazer mal para nós mesmos, e sim realmente contribuir para o nosso avanço, para o nosso sucesso, para a paz, para a felicidade nossa. 4. A alma do preguiçoso deseja, anseia, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos que trabalham, dos que se empenham, dos que estão compenetrados, sérios, dos que estão laborando, cuidando, engorda. Quer dizer, a alma do preguiçoso, ela só tem anseios, ela vive de sonhos, de fantasias, de ilusões, e nada acontece porque não tem a ação, não tem o movimento, a prática, aquela teoria. Agora, a alma daquele que trabalha, daquele que não é ocioso, daquele que não é preguiçoso, desidioso, essa se farta, porque ele realiza, ele só enxerga, ele só alcança aquilo que ele quer por meio da sua ação, e ele entende isso, ele faz isso, né? Ele não deixa para os outros fazer, ele não fica se espelhando nos outros, ou vendo a alegria dos outros e querendo a mesma alegria para si, mas sem fazer aquela teoria. Agora, a alma daquele que trabalha, daquele que não é ocioso, daquele que não é preguiçoso, desidioso, essa se farta, porque ele realiza, ele só enxerga, ele só alcança aquilo que ele quer por meio da sua ação, e ele entende isso, ele faz isso, né? Ele não deixa para os outros fazer, ele não fica se espelhando nos outros, ou vendo a alegria dos outros e querendo a mesma alegria para si, mas sem fazer nada para atrair essa felicidade. O justo aborrece a palavra da mentira ou de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. É verdade. O ímpio, ele é abominável, terrível, porque na sua multidão de palavras ele se confunde. Ele não sabe mais o que falou, deixou de falar. No que ele faz, ele se confunde, porque ele aborrece a palavra da mentira. É aquela história que diz, a mentira tem perna curta. O sujeito de tanto pegar mentira, ele acaba se confundindo, não sabe mais o que falou, e aí é descoberto todo o engano. Mas o justo está sempre tranquilo, porque não tem que mentir. É verdadeiro, é transparente, é sincero. A justiça guarda o que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtornará o pecador. É verdade. A justiça, ela conserva o que é sincero, o que é honesto no seu caminho. Já a vereda da impiedade, ela transtornará, deixará em desespero, em sofrimento, em aflição, deixará atônito o pecador. Por isso que o pecador tem que abandonar o seu pecado, para não ficar sofrendo as consequências do pecado, porque o pecado, ele traz malefícios terríveis. O sujeito, quanto mais continua no lamaçal do pecado, mais ele sofre. Quanto mais ele está pecando, mais ele se angustia. Ainda mais aqueles que têm a consciência de que estão pecando, que aquele caminho não é o certo e querem se desprender daquilo.
Por isso que Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. Você está oprimido exatamente por conta do pecado, exatamente por conta da impiedade? Se achegue a Cristo, faça a sua parte, tenha fé que o pecado você vai vencer, que o erro você vai deixar de cometer. Esse versículo é muito importante, acho muito bom, um dos versículos chave desse capítulo 13. Há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre tendo grande riqueza. Gira em torno aí do senso comum a fala, o ditado de que se você tem dinheiro, é bom você não dizer que você vai ter algumas apoquinhentações. Fato é que mesmo você tendo, o certo não é dizer. Por quê? Vai vir pessoas simplesmente por interesse atrás de você. Você não vai ter descanso, porque as pessoas vão lhe espreitar, vão vir atrás, pessoas que você nunca conheceu, que você nunca viu na sua vida, pessoas que sempre viraram as costas para você, que não deram a mínima, nem uma saudação, nem um oi, agora passam a dar oi, a buzinar com o seu carro, a acenar as mãos, a querer puxar conversa, a querer ser seu amigo, etc. Isso é a recomendação de Salomão, dizendo, ou pelo menos dá para nós entendermos desse versículo, isso que eu estou falando, que existe pessoas que se façam de rico não tendo nenhuma coisa, e que existe pessoas que fazem de pobre. Eu estava falando justamente desse finalzinho desse versículo, faça de pobre tendo grande riqueza. E aqui cabe também a reflexão com relação ao mundo espiritual. Pessoa que é pobre, mas é rica espiritualmente, porque ela ajunta tesouro nos céus e não da terra. Bem-aventurados são os pobres, que herdarão a terra. Os humildes, não o pobre maltrapilho, mendigo, abaixo da linha da pobreza, mas sim pobre no sentido de meio humilde, de pessoa sincera, de pessoa honesta, de pessoa que anda no caminho do Senhor e teme, que não se insurge contra a autoridade de Deus. Contrário do rico, que o próprio Jesus disse que dificilmente entraria no reino dos céus. Era mais fácil um camelo entrar por um buraco de uma agulha do que um rico ser salvo, pelo fato dele ter amor ao dinheiro, pelo fato dele ser avarento, pelo fato dele querer servir, cultuar ao Deus Mamon, e não há como servir dois deuses, porque um há de agradar e o outro há de rejeitar. Deus não dá a sua glória ao trem, é só a Ele. Então fica difícil. E o versículo aqui que Salomão fala é exatamente também contra a hipocrisia, Quantos que se fazem de rico e não têm nada, e não são nada, mas fazem de rico porque querem ter o prestígio de rico, querem ter a amizade de pessoas que não têm, querem ser pessoas notáveis, conhecidas, famosas. Recentemente nós temos o caso emblemático da tal, entre aspas, socialite Day McCartney. O nome dela na realidade é Diane e não tem nada de McCartney. Isso é um nome fictício, artístico, entre aspas, que se diz, uma poderosa rica que mora nos States.
Mas a realidade é que ela vive da maior e mais antiga profissão do mundo. E esse de ouro, o que casou com um homem maravilhoso, honesto, sincero, rico, que amava ela de verdade. E não é verdade. Ela ganha a vida fazendo prostituição, uma meretriz de luxo, e por isso ela tem tudo, entre aspas, e se gaba, né? Mas na realidade ela não tem nada, nem o que ela diz que tem, que é um curso superior, ela possui, porque se no Brasil ela nem terminou o ensino médio, ela nem terminou os estudos, como que ela pode terminar nos Estados Unidos? A não ser que o diploma é falso. Então tem pessoas desse tipo, infelizmente, mas claro, voltadas por conta do viés do fim justificar o meio, não é? Quer dizer, os benefícios que o rico tem, benefícios que podem ser também trazidos como ou convertidos para malefício, porque um sujeito que é rico de verdade, ele até tem certo asco de tudo que ele vê, da hipocrisia, da bajulação, da lisonja, da mentira, do tratamento interesseiro que as pessoas fazem. Quer dizer, se o sujeito fosse pobre, elas não tratavam ele daquela maneira. Não é por amor, não é por sinceridade. Tem esses questionamentos. Tanto é que muitos ricos acabam querendo até mesmo tirar suas próprias vidas. Isso é relato do CVV, do Centro de Valorização à Vida, que a maioria das pessoas que chegam para procurar ajuda suicídio no Centro de Valorização à Vida são pessoas ricas, abastadas, que já estão por aqui, que já estão cansadas dessa hipocrisia, desse mundo de faz de conta, e que pensam, bom, eu vou morrer porque aqui eu não só sei que ninguém me ama de fato, eu estou vendo, é tudo por conta de um papel, é tudo por conta de um tijolo, de barro, de cimento, de coisas perecíveis. Não é porque eles amam a minha alma ou eles sentem por mim. Aliás, como bem dizia o escritor, cronista Nelson Rodrigues, dinheiro é tão bom que compra até mesmo amor verdadeiro, né? É lamentável. A Bíblia fala 205 vezes do pobre e 81 vezes do rico. E toda vez que Deus trata do rico, trata sempre com alguma repreensão. Já com o pobre, sempre com amor. Como nesse versículo, o que nos parece mais vantajoso? Se fazer de pobre e ser rico, ou se fazer de rico e não ter nada? É justamente a primeira alternativa, não é? Pois esse agrada o Senhor. Só que não vamos ir aos extremos, né? Aqui na cidade tinha um sujeito que, quer dizer, não era rico, mas de classe média para alta. E ele andava totalmente maltrapilho, não comprava uma roupa nova, não comprava uma bicicleta nova, andava de bicicleta ou a pé, tendo condições de comprar altos carros do ano, andar de carro, não tinha fartura na sua casa, comia comida muito simples, tá? Uma economia total, guardou uma fortuna em casa, morreu, deixou para os filhos dilapidadores, pródigos, já gastaram tudo, estão gastando tudo, estão usufruindo tudo. Quer dizer, ele trabalhou, ele guardou dinheiro para nada,
para as traças, para a ferrugem e para o ladrão, porque não usufruiu. Isso não é de Deus. O sujeito se fingir de pobre, se for pela questão para não ter sofrimentos, aflições e não ser enganado e não se deixar enganar, tudo bem, mas aí no caso não é esse. Exatamente, também não é o desapego, aqui está falando também de desapego, é a estutícia mesmo, a tolice de ter aquela gana, de ter aquela vontade de simplesmente guardar dinheiro, porque parece que dá um prazer quando você guarda, quando você refreia os seus desejos, né? Se mortificando e para deixar os outros, os filhos usufruir. Não vejo mal, os filhos têm que receber algo do pai, o pai tem que ser bom, tem que ajudar o filho, mas não ao tal ponto dele se sacrificar, se matar o filho. Em Eclesiastes, Salomão fala que não existe coisa melhor debaixo do sol que ele viu que aquele que come o pão do seu suor, do seu trabalho. Quer dizer que aquele que usufrui, desfruta. Você vai trabalhar, você vai guardar dinheiro para quê? Para não viajar, para não comer uma comidinha melhor, para não se socializar, para não fazer o bem para sua família, para ficar em casa aborrecido, não fazer nada. Então você não aprendeu nada de Deus. Você é um ímpio. Você na realidade é um ganancioso e não está nada apegado. Porque o sujeito que é desapegado, ele gasta em proveito próprio. Porque o que ele vai levar dessa vida a não ser lembranças, e lembranças que devem ser boas. Uma viagem, uma lembrança boa, com amigos de verdade, com família principalmente, né? Situações que você vive ou vivencia, que sejam boas. Então, é muita falta, ruim demais, como diz o sujeito aí, o tal de reverendo. Porque tem que ser com equilíbrio. Não podemos ir ao extremismo dessa frase, que é boa, e de acatar essa recomendação, de praticar. Não podemos ir ao extremismo. Com relação ao querer fazer ser rico e não ser, isso é sempre visto com maus olhos, né? As pessoas não aceitam, as pessoas dizem, olha lá, está querendo desaparecer, olha lá o pobretão, filho da fulano de tal, quer se aparecer agora, né? Quer inventar, né? Claro que existem muitas pessoas que sentem um pouquinho de invejazinha pelo sujeito tá galgando alguns degraus, tá subindo na vida e taxa. Eu não estou falando desse tipo de pessoa, estou falando de pessoas que realmente têm um distúrbio, têm uma psicopatia de acharem que são ricos. Inclusive tem uma psicopatia do sujeito que vai, por exemplo, a Jerusalém e acaba lá achando que ele é um dos apóstolos ou um discípulo, alguém importante lá. Tem um transtorno do sujeito que vai para Jerusalém. Olha só, esse tipo de pessoas megalomaníacas, que elas não têm nada e acham que tem tudo e vão fazer empreendimentos, vão fazer isso e começam a sonhar alto. Não que isso seja errado. José do Egito era sonhador, mas o que é errado é achar que você já tem, que você vai ganhar tudo de mão beijada, vai vir tudo dos céus, que você não precisa fazer nada. Você pode sonhar alto e você vai trabalhar para alcançar aquilo, né? E vai ser humilde. Agora você não, eu vou conseguir, e aí, aquela coisa toda. Então deixamos a megalomania, a mania de grandeza de lado. Versículo 8.
O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve as ameaças. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas. Num assalto, tem a situação em que o sujeito ele acaba sendo levado em cativeiro, né? Ele foi ser pego como vítima de um sequestro. Ele tem que dar algo para ser liberado, né? Principalmente os ricos, que são pegos para exatamente isso, e na maioria das vezes não dá nada certo, né? Aqui na cidade ocorreu um fato desse. O sujeito, aliás, não foi um nem foi dois, foi vários, pessoas ricas. Um foi com um senhor idoso, outro foi com um jovem filho de um grande empresário, que não deu em nada. Inclusive os sujeitos, todos eles foram presos, até alguns foram mortos na prisão, porque estavam mexendo com gente da nata, do dinheiro, mas achavam que iriam se beneficiar com esse sequestro. Sequestro às vezes relâmpago. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas. Quer dizer, o sujeito, para ter vida ou para permanecer em vida, ele tem que dar o resgate. Mas quando ele é pobre, ele fica tranquilo. Por quê? O pobre não ouve ameaças. Se um pobre ser ameaçado, ladrão roubar pobre, difícil, né? Tem até aquela máxima que diz: ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Também você não vê ladrão roubando ladrão, é difícil. Só um burro, só um desavisado faz assalto a pessoas que não tem nada para lhe dar, né? Ainda correndo o risco de ser preso ou morto pela polícia, gastando, entre aspas, vela com defunto ruim, que não tem nada para lhe dar. Mas aqui o sentido, meus caros, não fica restrito ao fato cotidiano, social que acontece, de um sequestro que ameaça o rico para dar certa quantia para ele estar liberado, e o pobre não tem isso, mas de respeito também ao campo espiritual. Porque Jesus resgatou a nossa vida com o bem maior da sua alma, do seu corpo, da sua vida na cruz do Calvário. Que riqueza maior é essa, que nos aproximou de Deus, que nos reconciliou a Deus? Seu sangue cavezinho vestido na cruz do Calvário. Se Jesus não tivesse virtude nenhuma, se Jesus não fosse rico espiritualmente, se Jesus não possuísse dons de cura, de milagre, de maravilha, se Jesus não fosse o próprio Deus encarnado, ele não teria sido pego, ameaçado, condenado, crucificado, humilhado, cuspido, açoitado, traído. Veja só, que Jesus tinha um valor, e esse valor era tão grande que realmente serviu para todos nós. O preço de resgate para nossas almas foi a sua própria vida, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O resgate, então, foi a sua própria vida, que era preciosa. Muitas das vezes a gente não dá valor para aquilo que nós temos de precioso, que vale mais do que o ouro, qualquer tesouro. Por exemplo, o amor, a felicidade, por exemplo,
uma vida em santidade a Deus, possuindo por seguinte dons e outras coisas, isso, claro, na seara espiritual. E o inimigo, sabendo dessas riquezas, principalmente a riqueza maior que é a nossa salvação, a vida eterna, ele quer porque quer fazer um sequestro, nos enganar, fazer um escampo, uma troca. Olha, te deixo livre se você entregar a sua alma para mim. Assim como Jesus foi atentado no pináculo do templo, olha, se joga daí, porque está escrito que o teu anjo, que o anjo dará ordem para te livrar. Jesus disse: não atentarás o Senhor teu Deus. O diabo usou a palavra, Jesus também usou a palavra. O veneno foi o antídoto, o veneno destilado, jogado por Satanás, foi a cura jogada por Cristo, se valendo do mesmo artifício, a palavra. Jesus foi tentado se adorar, se prostrar diante de Satanás, que ele daria todos os reinos. Por mais que o mundo jaz do maligno, mas na realidade todos os reinos estão sob o controle de Deus, Ele que manda. Ele decide acabar o mundo agora ou não. É o inimigo que decide. Vê como é que Satanás é astuto, mentiroso. Por mais que ele influencie as pessoas, o sistema esteja corrompido, mas ele não tem poder de acabar o mundo ou de dar riquezas. Pode até dar riqueza, mas não a riqueza verdadeira, aquela que não acrescenta dores, como já foi falado em outra pregação. Então, ele seduziu Jesus, tentou seduzir Jesus para o adorar, e Jesus, mais uma vez, refutou: só o teu Deus adorarás. Então, meus caros, é nesse sentido que às vezes o inimigo vem com tudo para nos enganar. A Bíblia fala de Nabote, que tinha uma vinha muito preciosa, maravilhosa, que o rei Acabe, Jezabel, a prostituta, a meretriz, a profana, a idólatra, queria porque queria. Nabote de maneira alguma vendeu a sua vinha ou a deu. Morreu, mas não deu a sua vinha. E assim nós temos que cuidar do nosso bem precioso, que é a nossa salvação. Este que vem sem demora, guarda bem o que tens, para que ninguém tome o quê? A tua coroa. E é o que o versículo está dizendo aqui: o resgate da vida de cada um são as suas riquezas. E esse é um bem maior. Essa é uma riqueza, a nossa salvação. O inimigo não se perturba, não se incomoda com aqueles que já são seus, que já não tem nenhuma riqueza mesmo, né? Já estão à míngua, à miséria, pelo fato de já estar o servindo. Mas sim aqueles que aceitam a Cristo, que é a verdadeira bênção, riqueza, prosperidade. Então tomemos cuidado, vigiemos para não cair em tentação e perdermos a nossa salvação, que é um bem precioso. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. A Bíblia diz que nossos olhos é a cadeia ou a candeia do nosso corpo, na verdade. De sorte que se os nossos olhos foram maus, nosso corpo também será mau. Se nossos olhos forem bons, também o nosso corpo será. Você sabe o que é uma candeia? É um pequeno aparelho de iluminação que se suspende por um prego com um recipiente de folha de Flandres, barro ou outro material, abastecido com óleo, no qual se embebe uma torcida. E o uso é de uso em casas mais pobres. Seria exatamente um lampião, uma vela de cera também. Aquilo que
no passado se usava muito, né? Que seria aquela luminária à base de querosene também, de óleo. Eu cheguei a ter a graça de ver um desses que minha avó tinha do passado e utilizava, época onde não tinha não tinha força, na realidade, não tinha fornecimento de energia elétrica. Então, aqui está dizendo que a luz dos justos alegra. A candeia quer dizer luz também, né? Porque é sinônimo. Aqui se repete nesse ditado: dois ímpios se apagará. Quer dizer, a luz do justo sempre brilhará, sempre continuará, sempre estará brilhando, né? Em Isaías fala que a luz de Deus continuará a brilhar, né? Que o brilho, né, do servo de Deus continuará a brilhar. Agora exatamente aqui como fala: os ímpios terão sua luz apagada. Uma estrela de Deus brilha, né? E brilha para sempre, não como um vagalume, né? Piscando de vez em quando, esporadicamente. O ímpio, a sua luz, que não é a luz divina, que não é a luz de Jesus, ela não permanece. É uma luz fosca, é uma luz que não tem continuidade, por conta das suas obras perversas. O pecado está associado às trevas. Como que o justo pode ter luz se ele anda nas trevas? Como que o cristão pode ter trevas se ele anda na luz, fazendo a vontade de Jesus, obedecendo a sua doutrina? É nesse sentido. Por isso que a luz do justo cada vez mais estará acesa, até chegar à perfeição do dia, ao meio-dia, como já lemos, já pregamos aqui. Está em Provérbios. Versículo 10: da soberba só provém a contenda, mas com os que aconselham se acha a sabedoria. Já é um versículo repetitivo, foi falado em outra ocasião. Fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a junta pelo trabalho terá aumento. Claro, toda obra das trevas, ela é infrutífera, ela não tem prosperidade, porque é fruto de fraude, é fruto de erro, de engano, de vaidade, aqui no caso, de coisas vãs. É a coisa que você fazer aquele castelo de areia na praia, vem a onda e o que? Derruba, o mais bonito que seja. Agora, se o seu castelo for feito num local apropriado, né? Castelo, já casa, na rocha, então realmente ela vai permanecer, ou ele vai permanecer, né? Então quem ajuda com o trabalho terá sempre aumento. Quem semeia vento vai colher ventania. Agora quem semeia algo concreto, não abstrato, né? Um trigo que seja, semente, vai colher bastante trigo. Vamos seguindo. A esperança demorada enfraquece o coração. Esse é um versículo que eu gosto também. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore de vida. De fato, nós esperarmos muito, acabamos ficando enfraquecidos, combalidos. Mas é necessário nós ter esperança, porque se nós não tivermos ela, tudo perde o sentido, inclusive nós perdemos o ânimo. Assim como nós esperarmos por demais, né? Sermos pacientes por demais. Foi o que ocorrera com o Jó. Ele já, de certo ponto, já estava até desesperançoso, porque estava sendo zombado pelos seus
amigos, supostos amigos, pela sua família, tinha perdido tudo e já preferia morrer. Mas foi aí que Deus mudou seu cativeiro e restituiu tudo na sua vida em dobro. Então, quando a gente está próximo de chegar ou de alcançar a bênção, é que vem esse desespero, é que vem essas astúcias, esses dados inflamáveis do inimigo para fazer com que nós tomamos algumas atitudes drásticas e que venham ser irremediáveis, ao ponto até claro de nós tirarmos até a própria vida. Porque quanto à vida, a esperança, diz o ditado, é a última que morre, né? Mas quando o sujeito espera demais, ela acaba realmente fazendo com que ele tenha pensamentos suicidas, com que ele jogue tudo pro alto, que ele abandone, que ele não seja persistente, né? E nós temos que ser persistentes. Lembramos da parábola daquela mulher com o juiz iníquo. Ela, de tanto insistir, ele deu o que ela queria. Nós temos que insistir, lutar, entre aspas, com Deus, como Jacó lutou com o anjo para receber sua bênção. Lutar no sentido de orar, de continuar, de perseverar, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo em todos os sentidos, salvo da tentação, salvo da infelicidade, da angústia, da aflição, de todas as aflições dessa vida, e salvo da condenação, da perdição eterna também, principalmente. Então a esperança demorada, ela enfraquece, ela deixa a gente realmente fraquinho. Porque você, por exemplo, vai numa fila de espera para se consultar com um médico, seja até mesmo particular. Particular tem hora marcada, mas às vezes sempre surge um imprevisto e você tem que sempre esperar. Eu, por exemplo, quando vou ao dentista, tenho que esperar, tem hora marcada, e às vezes o paciente demora mais do que estava previsto para chegar, aquele que era antes de você. Às vezes o próprio dentista, odontólogo, demora, ou quando vai fazer o procedimento cirúrgico, dentário, demora, e aí você tem que ir lá esperar. E às vezes você fica horas e horas sentado no sofá esperando. Isso é angustiante para quem gosta de tudo certinho, como eu. Tudo de acordo como manda o figurino, de imediato. O horário é tal, tem que cumprir o horário tal. Isso até é direito do consumidor. Mas às vezes você tem que deixar um pouco esse ego que visa a perfeição, esse lado perfeccionista de lado, porque é necessário esperar, mas causa uma angústia, obviamente. Às vezes você tem um compromisso a fazer e perde por conta daquela espera, daquela demora. Isso eu diria, no caso de esperar para ser atendido por um dentista, coisa até insignificante, né, do que eu já vivenciei com relação à espera, em coisas que eu acabei perdendo, uma vaga de um emprego, acabei perdendo uma boa oportunidade para me dar bem na vida, e outras coisas mais, por conta da espera, né, ou por conta de exatamente colocar toda a esperança numa coisa só. E isso a gente também tem que ter muita cautela e sabedoria. E a gente tem que elaborar um plano B para quando está diante do imprevisto desse, de um caso fortuito, né, a gente tem o que recorrer, ou a quem recorrer. Então a esperança demorada, seja no que for,
ela enfraquece. Mas o desejo chegado, né? O favor pronto, a chamada, é maravilhoso, né? Tem um caso, um episódio que me sucedeu e que é o mais lamentável, que eu cheguei em um determinado local com entrevista de emprego antes do horário, com toda a confiança que iria alcançar aquele emprego. Estava muito confiante comigo mesmo, esperançoso. Tinha me preparado para a entrevista, me preparado se possivelmente já fosse chamado para trabalhar naquele dia. Tinha horário disponível, tudo certinho. Era só dizer, olha, Bruno, aqui está a tua cadeira, aqui está a tua mesa, o teu escritório, trabalho. Você vai trabalhar hoje, você vai estar empregado hoje. Eu fui naquela fé. Primeiro, chegando lá, 10, 15 minutos antes, eu já me deparo com uma situação bem calamitosa, no sentido de que me trouxe um baque, que me trouxe uma revolta, por ser até mesmo um ato ilegal. Mas como eu não tinha como comprovar ou testemunhas, ficou assim. E eu escutei também, não muito claro, apesar de ter sido as primeiras palavras claras, não toda a frase, que tinha uma moça ligando para a pessoa que ia fazer a entrevista ou a secretária dessa pessoa, dizendo, olha, como é que vai ser? E a secretária disse, olha, fica tranquila, a vaga. E aí ela mudou quando ela me viu. Ah, não, ela despistou, né? Ah, aquilo lá já está garantido, tá? Não se preocupe, a gente dá um jeitinho aqui. E aquilo me decepcionou, porque o sujeito, eu no caso, tive despesa, perdi meu precioso tempo que poderia estar procurando algo em outro lugar. Gastei meu dinheiro para me deslocar da minha cidade até essa outra cidade, né? Fiz tudo certinho, inclusive gastei dinheiro para levar a papelada. E chego lá, ouço melhor dizendo, isso é frustrante. E isso não é o pior, né? Ou, aliás, talvez seja o pior, mas dentre os males o menor. O segundo ponto foi ter que esperar. Eu cheguei 20 minutos antes e fui atendido 20 ou 30 minutos depois do horário marcado. Quer dizer, fiquei 1 hora, já sabendo daquilo, com o pé atrás, com a pulga atrás da orelha, naquele sentido. Chego lá, no momento da entrevista, sou então entrevistado, tudo ok, viro meu currículo. Não, tá tudo ok, qualquer coisa nós vamos te chamar. E saí até um pouco empolgado. E logo após, quem foi para a entrevista foi exatamente essa dita cuja, essa menina, que ficou pouco tempo lá. Depois eu fui-me embora. No outro dia eu acabo sabendo da notícia, que ela realmente, aquela que eu tinha escutado, aquela voz, que até pensei assim, não, eu acho que eu devo estar com alguma psicopatologia de querer inventar coisas, de fantasiar, né, algo contra mim. Isso aí é uma teoria conspiratória criada por mim mesmo, né, uma autoteoria conspiratória. Mas não era. Ela estava lá. Então isso frustra demais o sujeito, né? Quantos que tem uma frustração tamanha, que estão com a expectativa lá em cima,
Porque eles fizeram por onde? Estudaram, tem canudo, tem currículo, mas não alcançam o que eles querem, que é um emprego. E por isso muitos, naquele afã, naquele desejo de alcançar, e sabendo que tem condições de alcançar, porque fizeram por ontem, quando não alcançam, vem uma frustração grande que eles acabam até mesmo falecendo, se atentando contra a sua própria vida, como já citei aqui, casos de jovens, de pessoas se matando por estar desempregado, tendo qualificação profissional. O Brasil está num caos, são mais de 14 milhões de desempregados, mas isto é justificar o injustificável, porque o que seria certo? A contratação é por meio do currículo, da meritocracia. Mas na realidade até essa meritocracia não é bem meritocracia, porque ela é parcial. As pessoas julgam, têm um entendimento dessa meritocracia de modo subjetivo e não objetivo. E isso também atrapalha. Então, esse versículo, ele remete a essas situações complicadíssimas do cotidiano que realmente deixam as pessoas muito magoadas, muito decepcionadas. Só Jesus para dar conta disso, para dar ânimo para o sujeito seguir avante, erguendo a sua cabeça e tentar novamente. Só Jesus. Como diz o versículo, desejo chegar à árvore da vida. Então quando você bateu numa porta, não conseguiu, bateu no outro, não conseguiu, e bate naquela que consegue, aí vem o alívio, vem até o arrepio, você até agradece a Deus, você dobra o seu joelho, ergue as suas mãos para os céus e diz glória a Deus. Foi o que aconteceu quando o povo israelita, já cansado de ser subjugado pelos egípcios, humilhado, aviltado, de sofrer nas mãos de Faraó, nas garras dele, fizeram, dançaram, agradeceram a Deus ao atravessar o Mar Vermelho e ver os egípcios, os perseguidores, mortos. E assim acontece. As pessoas têm que manter a fé. É complicado, o inimigo até usa seus adeptos para nos amagoar nesse sentido, mas nós temos que ser perseverantes, inclusive com essas falcatruas, porque isso até é uma fraude, né? Que ocorreu comigo, experiência própria. Porque se é para contratar a menina ou quem quer que seja, por que fizeram então a entrevista? Por que seguiram as formalidades? Quer dizer, os fins justificam os meios. Quer dizer, não, nós vamos cumprir a formalidade, mas nós vamos trabalhar do mesmo jeito que se trabalhava antes, porque muitos acham que não, agora a lei diz que é para fazer assim, que é para fazer assado, que tem que ter mais formalidade, que não pode ser de qualquer maneira, mas ainda eles acham uma brecha para fazer, para ter o mesmo modus operandi de outrora, que é os apadrinhamentos, os que chegam, olha, coloca fulano lá, porque vai ser interessante para nós no futuro, determinadas coisas, né? Conta de política e outras coisas mais. Ainda existe, felizmente. Vamos seguindo. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. É óbvio. E teme quem, no sentido de respeito, ama o mandamento do Senhor, será abençoado, será coroado com as bênçãos e com a vida eterna. E aquele que despreza a palavra, que despreza a palavra que é o próprio Jesus, que é vida eterna, que tem palavra de vida eterna, esse já está condenado. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte, óbvio. Que o ensinamento do sábio é uma fonte maravilhosa, manancial de vida, para se livrar dos laços malignos da morte física, da morte
material, da morte social, da morte conjugal, das várias mortes, e principalmente daquela mais terrível, que é a segunda morte, o distanciamento total, não só dos homens, dos seres, mas de Deus, né? Que é ser lançado no lago de fogo. Capítulo 15. O bom entendimento dá graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero, é duro, é rígido. Bom entendimento dá graça. Ele é... Continuando, problema na gravação, que toliu vários versículos que eu tinha meditado, tem que gravar novamente. E parou no versículo 16. Vamos ao 17, no capítulo 13. Um mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. O embaixador do Evangelho, ele prega as boas novas, as boas notícias, produz saúde. Agora o embaixador de um Evangelho anátema, de um Evangelho maldito, que não é do Senhor, realmente ele é um mensageiro de Satanás. Bem como embaixador que sabe dialogar, que é um diplomata, que sabe conversar, que trabalha nos consulados, assim é o mensageiro, é o embaixador, ou deve ser, do Evangelho, fiel e produzir saúde, produzir coisas que edificam as pessoas. Não devemos ser um mensageiro mau ou do mal. Lembramos do apóstolo Paulo, que ele dizia que tinha um mensageiro de Satanás, como um espinho de carne, que era para ele não se exaltar, ou era para ele não se gabar. É claro que não é demonstrado, falado na Bíblia, o que seria esse espinho na carne, mas nós podemos entender que algo que nos atrapalha não é bom. Imagina nós sendo esse algo, esse empecilho para o outro. Nós temos, por exemplo, fariseus que não vão e impedem daqueles que querem ir. Nós sendo, por exemplo, pessoas que, de vez de produzir bons frutos, de ser um canal de bênçãos para as pessoas, nós sermos um canal de destruição, de maldição e coisa semelhante. Então, um cristão tem que ser diferente, tem que mostrar por que veio, para que veio, para honrar e louvar o nome do Senhor, inclusive na sua prédica de vida. Ele diz o seguinte: pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado, honrado. Já falamos um pouco disso, né, nos outros versículos, capítulos e pregações. Enfim, a gente não precisa meditar tanto aqui, senão ficarmos muito repetitivos. Versículos e capítulos e pregações, enfim, a gente não precisa meditar tanto aqui, senão ficarmos muito repetitivos e redundantes. Versículo 18, aliás 19: o desejo que se cumpre deleita a alma, mas aparta-se do mal. Aliás, o desejo que se cumpre deleita a alma, descansa a alma. Claro, quando acontece aquilo que esperamos, diferente daquilo que já falamos aqui, da esperança demorada, realmente nos conforta, realmente nos traz alívio. O anseio quando se cumpre, a promessa quando se cumpre, né? Lembrando que Deus é fiel, Ele cumpre as suas promessas, que Ele é verdadeiro, fidedigno àquilo que Ele diz, cumpridor do que Ele promete, não é político, não é filho do homem para que minta, nem, aliás, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, nós em Deus podemos confiar, que passa os céus e a terra
mas suas palavras não hão de passar. Finalzinho do versículo 19, mas apartar-se do mal, melhor dizendo, é abominação para os loucos. De fato, ocorreu recentemente eu ser chamado ou taxado de louco, de tolo, por alguns que estavam num bar bebendo. Não tem nada de pecado beber de modo moderado, né? O problema é beber exatamente sem moderação, inclusive acarretando em malefícios para terceiros, se o sujeito for dirigir embriagado, né? Que é contra inclusive a lei dos homens. E no caso, obviamente, estava sendo taxado por não estar na roda dos escarnecedores, não estar com eles na roda dos beberrões, né, dos glutões, da chocarrice. E aí eu pergunto, será que realmente eu sou tolo? Se a Bíblia fala que existe a tolice, ou a loucura, que é sábia, que é justamente servir ao Senhor, que o Evangelho, a mensagem da cruz, como disse Paulo, é loucura para os homens que andam na carne sem o Espírito, sem andar em santidade. Nesse sentido, realmente eu sou louco, mas sou louco para o meu próprio bem, né? Me afastando do mal, da aparência do mal, da bebedeira, da glutonaria, chocarrice, das obras da carne, crucificando-as, porque isso é agradável ao Senhor. Nós sermos moderados, equilibrados. Então não importa se o louco diz que aquilo que você faz é mal, ou taxa de tolo, otário, babaca, quando você sabe que não é, porque na realidade você está sendo sábio. E isso está incomodando eles, porque você está sendo diferente. Diferente incomoda, né? E principalmente aquele, né, o inimigo das nossas almas, já que a nossa guerra não é contra o sangue nem contra a carne, mas sim contra as hostes e potestades do maligno. Versículo 20: anda com os sábios e serão sábios anda com os sábios e serás sábios, mas o companheiro dos tolos será afligido. Aquilo que minha avó dizia: andas com o bom, serás o melhor de todos eles. Andas com o ruim, serás o pior de todos eles. Nesse sentido, andas com o sábio, sábio será influenciado para o bem, ensinado para o bem, ao contrário, para o mal. E aqui diz que o companheiro dos tolos será afligido. Claro que vai ser afligido, né? Muito mais até do que o tolo. Se você se associa com criminoso, bandido, você vai ser. Se você se associa, mas isso não é bem verdade, porque eu posso estar no meio da corrupção e não me corromper, pode. Mas se você continuar lá todo dia, né, uma hora você vai ser influenciado negativamente, vai fazer o que eles fazem. Não tem como. É a lei da vida, é a lógica. Porque se fosse assim, as pessoas seriam todas boas ao se depararem com o mal, elas refutariam o mal. E é muito pelo contrário, elas acabam absorvendo o mal e aceitando ele como o bem. Você já viu algum sujeito se associar com algum criminoso e não virar um criminoso? É difícil. Eu não estou falando de pregar o evangelho, eu não estou falando de dar saudação, eu não estou falando de menoscabar o sujeito, né? Porque também isso não é agradável. O próprio apóstolo Paulo fala que se por conta do pecado nós estivéssemos de algum modo pressionados e impossibilitados de fazer a obra de Deus, então necessário é que nós sejamos tirados, sacados dessa vida, né? Mas é justamente nós somos chamados com a missão, a tarefa árdua
de sermos o exemplo no mundo de pecado, no mundo que jaz no maligno, ser a luz do mundo e sal da terra. Não é para nós contaminarmos. O que eu estou querendo falar é o seguinte, é que se você ficar dando brechas às más conversações, ao que fala o inimigo, você pode ser seduzido, enganado. É óbvio que aquele que tem a salvação, aquele que tem a consciência do Evangelho, jamais ele é enganado. Por exemplo, no caso, se eu fosse para a roda de escarnecedores, beber, um trago aqui, um trago acolá, né? Vai indo, eu não iria beber, não iria mesmo, porque ia ser influenciado para o mal. Um dos exemplos. Enfim, acho que você me compreendeu. 21. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com bem. Claro, Deus dará o benefício para aquele que é fiel, para aquele que é justo, para aquele que faz a sua obra. Já aqueles que andam no pecado sofrerão, né? É a lei da semeadura. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O homem bem, que faz o bem, pratica o bem, deixa uma herança para os seus netos, e deixa. Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Isso, obviamente, que Salomão está falando para o povo de Israel do seu tempo, ele sendo, pelo menos no momento, um servo de Deus temente, e o povo israelita. Isso se cumpria. Nos dias odiernos atuais é meio complicado, a não ser quando a cidade ou a nação tem Deus como Senhor. Aí sim se cumpre isso aí. E quando se refere-se à igreja, né? Que o homem que de fato, ou a mulher pertence à igreja, e é uma igreja santa, ele vai deixar prosperidade para a sua posteridade, seus filhos, sua prole. E o pecador que não andou muito correto, foi insano, insensato, vai perder aquilo que ele alcançou com obras fraudulentas. Umas pinceladas disso, cumprindo nos dias odiernos, sendo um pouco até uma novidade, com relação à Operação Lava Jato, com o juiz Sérgio Moro, que muitos dizem até que ele seja evangélico ou cristão. Eu já procurei algo, mas não encontrei no YouTube. O fato é que, por conta dele, muitos políticos larápios que afanaram bastante dos cofres públicos, né, do erário público, estão devolvendo, foram ou estão sendo compelidos a devolver todo o bem furtado. E esse, obviamente, bem furtado, essa riqueza, está cumprindo esse versículo, porque ela está sendo devolvida para a nação, né, para os cofres públicos, e vai ser retribuída para a nação na área da saúde, da segurança, do transporte, etc. Né? Esse é um caso sui generis, especial à parte, porque a regra que nós vimos no Brasil, principalmente esse país conhecido com o jeitinho brasileiro, né, de viver, de ser, e geralmente com viés corrupto, com a conotação pejorativa, nós vimos justamente o contrário, né? Que o pecador parece que cada vez mais está rico e não tem nenhuma retaliação nesse sentido. E o versículo 23, que faltou meditar, deu problema na gravação, é o último, porque os demais, os dois últimos já foram falados, ou vão ser falados, colocados aí no áudio. Abundância de mantimentos há na lavoura do pobre. Claro, pobre, humilde, temente ao Senhor, tem a prosperidade de Deus. Se Deus faz chover a chuva no quintal, no lar, aliás, do rico
que não no pobre? Na realidade, ele faz chover na do ímpio e do justo. E por que não seria do pobre? Ainda mais que temer a ele. Mas alguns há que se consomem por falta de juízo, claro, aqueles que não têm juízo acabam perdendo a sua lavoura, né? Não sabendo fazer negociatas, negócios, se deixando levar pela fraude, engano de terceiros, não tendo sabedoria, instrução para vencer o mal, também nesse sentido, bem como até mesmo os desastres ambientais que Deus pode livrar de acontecer na lavoura daquele que teme a Ele, ou se acontecer como prova, como provação, já que o cristão é provado como ouro no fogo, a colheita mais tarde vir abundante em dobro, como foi na vida de Jó, que foi tudo restituído em dobro. Ok? Você segue com o versículo 24, com o versículo 25.